Ei pessoal, continuamos a nossa leitura do livro Vício de Agradar a Todos e hoje nós vamos ler o capítulo 7, Superando a Dor dos Sentimentos. Abuso, rejeição, abandono, traição, decepção, julgamento, crítica, etc. Tudo isso gera dor em nossas vidas. A dor emocional geralmente é mais devastadora do que a dor física. Uma pílula para dor ou outro medicamento pode aliviar a dor física, mas a dor emocional não é fácil de tratar. A maioria das pessoas se sente mais à vontade falando de sua dor física do que de suas dores emocionais. Parece que as pessoas acham que precisam esconder a dor emocional e simplesmente fingir que ela não é real, ou elas podem até se sentir culpadas por sentirem isso. Existe uma ideia na mente das pessoas de que aqueles que têm problemas emocionais são cidadãos de segunda classe. Podemos estar fisicamente doentes e todos sentem pena de nós, mas se tivermos problemas emocionais, somos olhados com suspeita. As nossas emoções fazem parte da nossa maquiagem e elas podem se desgastar ou ficar enfermas como qualquer outra parte da nossa anatomia. Se você tem uma ferida emocional em sua vida, Jesus quer curar você. Não cometa o erro de achar que Ele só está interessado na sua vida espiritual. Jesus pode curar você onde quer que esteja doendo. Geralmente, a raiz do vício em aprovação é uma ferida emocional. A Bíblia nos ensina que Jesus veio para curar as nossas feridas e para ligar e curar os nossos corações partidos, para nos dar beleza em vez de cinzas e óleo de alegria para substituir o pranto. Veja Isaías 61, versículos de 1 a 3. De acordo com essa passagem das Escrituras, ele também veio para abrir as portas da prisão e os olhos dos que estão aprisionados. Ser viciado em aprovação é uma prisão, e oro para que este livro esteja começando a abrir os seus olhos. Não podemos lidar com aquilo que não reconhecemos e compreendemos, mas uma vez que os nossos olhos tenham sido abertos, podemos aprender a desfrutar da liberdade que Jesus deseja para cada um de nós. Fazendo as escolhas certas. Precisamos começar a fazer as escolhas certas enquanto ainda estamos sofrendo, o que é difícil e doloroso. Por causa disso, algumas pessoas nunca conseguem se libertar. Geralmente, temos de fazer a coisa certa durante muito tempo antes de começarmos a obter os resultados corretos. Precisamos agir corretamente e continuar a agir corretamente, deixando de lado o que sentimos a respeito. Por exemplo, tratar bem alguém que nos feriu no passado é emocionalmente e mentalmente doloroso. Parece inteiramente injusto e até mesmo algo tolo de se fazer. Afinal, por que deveríamos ser bons com alguém que nos feriu? Bem, se não conseguirmos encontrar nenhum outro motivo, podemos decidir fazê-lo simplesmente porque Jesus nos disse para fazer isso. Veja Mateus 5, versículos 38 a 44. Se alguém me feriu e sinto amargura por causa disso, aquela pessoa na verdade ainda está me ferindo. A amargura por si só é um tipo de dor, é uma atitude negativa que rouba a alegria e a paz. Entretanto, se eu estiver disposta a deixar a dor de lado e tomar a decisão de perdoar, ficarei livre. Se meu marido Dave ferir meus sentimentos ou me decepcionar de algum modo, isso dói. Enquanto eu me recusar a perdoá-lo, continuará doendo. Assim que eu decidir fazer o que a Bíblia me ensina, que é perdoar e tratá-lo como se nada houvesse acontecido, veja Mateus 6, 14 e 15, fico imediatamente livre. Para ficar livre da dor, tenho de deixá-la de lado. Tenho de decidir fazer a coisa certa enquanto ainda estou sofrendo. Deixe-me contar-lhe uma história que ilustra esse ponto. A cena se desenrola em um julgamento em um tribunal na África do Sul. Uma frágil mulher negra de cerca de 70 anos se coloca de pé lentamente. Do outro lado da sala, encarando-a, há vários policiais brancos. Um deles é o Sr. Vanderbroek, que acabava de ser julgado e considerado implicado nos assassinatos do filho daquela mulher e de seu marido havia alguns anos.
Vanderbroek tinha ido à casa daquela mulher, levado seu filho, atirado nele a queima-roupa e depois incendiado o corpo do rapaz enquanto ele e seus parceiros festejavam de perto. Vários anos depois, Vanderbroek e seus amigos voltaram para buscar o marido da mulher. Durante anos, ela não soube nada acerca do paradeiro dele. Depois, quase 2 anos após o desaparecimento de seu marido, Vanderbroek voltou para buscar a mulher. Como ela se lembra com detalhes vívidos daquela noite em que foi levada a um local ao lado de um rio, onde lhe mostraram seu marido, amarrado e espancado, mas ainda forte espiritualmente, deitado sobre uma pilha de madeira. As últimas palavras que ela ouviu de seus lábios, enquanto os policiais jogavam gasolina sobre seu corpo e o incendiavam, foram: Pai, perdoa-os. Agora, a mulher está de pé no tribunal, ouvindo as confissões feitas pelo Sr. Vanderbroek. Um membro da Comissão pela Verdade e Reconciliação da África do Sul se volta para ela e pergunta: E então, o que a senhora deseja? Como podemos fazer justiça a esse homem que destruiu a sua família tão brutalmente? Quero 3 coisas, começa a velha senhora a falar calmamente, mas com confiança. Primeiro, quero ser levada ao local onde o corpo de meu marido foi queimado, para que eu possa recolher o pó e dar aos seus restos mortais um enterro decente. Ela fez uma pausa e depois prosseguiu. Meu marido e meu filho eram minha única família. Portanto, em segundo lugar, quero que o Sr. Vanderbroek passe a ser meu filho. Gostaria que ele viesse 2 vezes por mês até o gueto e passasse o dia comigo para que eu possa derramar sobre ele todo o amor que ainda existe dentro de mim. Ela também declarou que queria uma terceira coisa. Este também é o desejo de meu esposo. Assim, gostaria de pedir que alguém fizesse a gentileza de vir até aqui e me levar até o outro lado dessa sala, para que eu possa tomar o Sr. Vanderbroek em meus braços e abraçá-lo e dizer a ele que ele está inteiramente perdoado. Quando os assistentes do tribunal foram ajudar a anciã a atravessar a sala, o Sr. Vanderbroek, estupefado com o que acabara de ouvir, desmaiou. Quando isso aconteceu, os que estavam no tribunal, família, amigos, vizinhos, todos eles vítimas de décadas de opressão e injustiça, começaram a cantar suavemente, mas com segurança: maravilhosa graça, quão doce é o som que salvou um perdido como eu. Embora pareça que a velha senhora, que havia sofrido uma perda tão dolorosa, estivesse fazendo um enorme favor ao Sr. Vanderbroek, e realmente estava, ela na verdade estava fazendo mais por si mesma do que por ele. Por causa de sua atitude, o seu passado não tinha qualquer autoridade sobre o seu futuro. Ela não permitiria que a dor do passado envenenasse o seu posicionamento. A sua atitude glorificou a Deus. Deus não é glorificado pelo nosso sofrimento, mas Ele é glorificado quando temos uma atitude positiva enquanto sofremos. Tenho certeza de que aquela mulher teve de disciplinar seus sentimentos. Ela teve de fazer uma escolha que não foi nada fácil, mas a recompensa valeu a pena. Ela tomou a decisão certa enquanto ainda estava sofrendo, e aquela decisão contribuiu para pôr um fim à sua dor. Enquanto permanecemos irados, damos continuidade à nossa dor. Quando começamos a orar por aqueles que nos feriram e a abençoá-los, a dor é absorvida pelo amor. Como disse Mahatma Gandhi, certa vez, os fracos nunca conseguem perdoar. O perdão é atributo dos fortes. É preciso ter disciplina. A Bíblia diz que toda disciplina, no momento, não parece ser motivo de alegria. Entretanto, mais tarde, ela produz fruto pacífico de justiça aos que têm sido por ela exercitados. Veja Hebreus 12:11. A justiça, ou fazer o que é certo, é um fruto que produz paz em nossas vidas. Nada nos faz sentir melhor do que simplesmente saber que fizemos o que era certo. Para mim, não há nada pior do que uma consciência culpada. Quando somos confrontados pela dor, só temos 3 escolhas: deixar a dor de lado agora, deixar a dor de lado depois ou ficar com a dor para sempre. A Bíblia diz que a disciplina às vezes é dolorosa. O simples pensamento sobre a palavra disciplina nos diz que teremos de escolher fazer algo que na verdade não estamos com vontade de fazer.
Se temos vontade de fazer alguma coisa, não precisamos de disciplina. Não preciso me disciplinar para comprar roupas novas porque gosto de fazer isso. No entanto, conheço uma mulher que odeia fazer compras e ela espera até que tudo que tem para usar esteja totalmente fora de moda ou totalmente gasto antes de ir fazer compras. Ela tem de se disciplinar para fazer compras porque não tem os sentimentos para apoiá-la. Os meus sentimentos me dão grande apoio, portanto não preciso de disciplina para fazer compras. Às vezes, tenho de me disciplinar para não comprar. Meu marido, Dave, adora se exercitar. Ele costuma se exercitar desde os 16 anos de idade. Eu odeio me exercitar. Meu lema é nada de dor, nada de dor. Gosto dos benefícios dos exercícios, mas não gosto de fazê-los. Não tenho vontade de me exercitar, então tenho de deixar a dor de lado para fazer isso. Para mim, exercício requer disciplina. Precisamos deixar de lado a dor emocional da falta de vontade de fazer as coisas de que não gostamos. Do mesmo modo, também temos de deixar de lado a dor emocional do abuso, da rejeição, da reprovação, da traição, do julgamento e da crítica para nos libertarmos dela. Não permita que o seu passado arruine o seu futuro. Por que você permaneceria amargurado, irado e ferido enquanto aqueles que o feriram estão vivendo muito bem, sem ao menos saberem ou se importarem com o seu sofrimento? Deus nos mostra na sua palavra como podemos ser livres, mas ainda assim temos de fazer escolhas que podem nem sempre ser fáceis ou que podem não nos parecer justas. Você não é o único. A Bíblia nos lembra em 1 Pedro 5,9 que devemos resistir firmes na fé aos ataques do diabo, sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre os nossos irmãos espalhados pelo mundo. Todos nós nos machucamos algumas vezes e todos temos a mesma oportunidade de permitir que isso nos torne amargos ou melhores. Como as injustiças podem nos tornar melhores? Por uma única razão: elas ajudam a desenvolver o nosso caráter. Fazer o que é certo quando não temos sentimentos que nos apoiem constrói um caráter forte em nós. Inteligência e talento são dons de Deus, mas caráter é algo que se desenvolve. Muitas pessoas têm dons que podem levá-las a lugares altos, mas elas não têm o caráter para mantê-las no lugar onde conseguiram chegar. Não apenas é verdade que todas as pessoas se machucam, como também é verdade que todos nós nos machucamos muitas e muitas vezes. Isso pode não ser muito animador, mas é verdade. Lembro-me de certa ocasião quando Deus estava realmente tratando comigo para que eu confiasse mais em meu esposo e nas decisões dele do que havia feito no passado. Dave me ama e jamais me magoaria intencionalmente, mas ele também é humano e, portanto, falível. Então perguntei ao Senhor: e se ele me magoar? O Senhor respondeu: ele provavelmente a magoará uma vez ou outra, mas eu sou aquele que te sara. Eu vivo dentro de você e estou sempre disponível para curar as suas feridas. Desperdiçamos tanto tempo tentando não nos ferir que não conseguimos desenvolver bons relacionamentos com as pessoas. Não devíamos gastar todo o nosso tempo tentando nos proteger. Deveríamos estar dispostos a nos entregar e a oferecer as nossas vidas pelos outros. Veja João 15:13. Podemos olhar para as pessoas e achar que elas nunca precisam passar por nenhuma dificuldade, mas todos nós passamos por todo tipo de situação. Algumas pessoas tiveram experiências devastadoras sobre as quais ninguém sabe coisa alguma. Elas vão ao trono de Deus com seus problemas em vez de irem para o telefone. Algumas pessoas aprenderam a arte de sofrer em silêncio. Elas sabem que só Deus pode ajudá-las, então não se preocupam em contar a todos que encontram o sofrimento que estão enfrentando. Não é errado compartilhar nossos problemas com um amigo ou conselheiro, mas o X da questão é que não podemos supor que as outras pessoas não estão passando por desafios na vida apenas porque elas não parecem deprimidas ou não falam sobre seus problemas. Meu esposo raramente fala sobre qualquer coisa que esteja atravessando. Houve uma época em que peguei algum tipo de vírus e contei a Dave que estava me sentindo mal, sentindo dores por todo o corpo, enjoo, etc. Quando disse isso, ele respondeu: tive isso há 3 semanas.
Perguntei a ele por que não havia dito que estava doente e ele respondeu: porque eu deveria lhe dizer o quanto estava me sentindo mal? Você não poderia fazer nada por mim. Alguns de nós somos conservadores, outros não. Não cometa o erro de pensar que as pessoas não sentem dor simplesmente pelo fato de que não lhe disseram nada a respeito. Creio que é importante não pensarmos que somos os únicos que sofrem. Pedro lembrou as pessoas a quem estava escrevendo que resistissem ao diabo, sabendo que todos estavam passando pelo mesmo tipo de coisas que ele. Veja 1 Pedro 5, versículos 8 e 9. Lembrar essa verdade impede que nos sintamos sós e isolados em meio à nossa dor. Quando estou sofrendo, consola-me saber que em algum lugar alguém está sofrendo muito mais do que eu e que eu deveria ser grata por não ter problemas maiores do que os que eu tenho. Não estou só e com a ajuda de Deus conseguirei superar a minha dificuldade. Isso também passará. A promessa da recompensa. A promessa da recompensa nos ajuda a deixar de lado a dor da obediência. Em lugar da vossa antiga vergonha, tereis dupla honra. Em lugar da afronta, exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra, possuireis o dobro e tereis perpétua alegria, porque eu, o Senhor, amo a justiça. Isaías 61, versículos 7 e 8. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Comereis abundantemente, vos fartareis e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Joel 2, versículos 25 e 26. Essas são duas das muitas promessas maravilhosas contidas na Bíblia. Deus é o galardoador daqueles que o buscam ardentemente e diligentemente. Hebreus 11, 6. Se quisermos ser diligentes, devemos fazer o que é certo quando temos vontade e quando não temos. A palavra de Deus nos dá muitos relatos de homens e mulheres que receberam instruções difíceis do Senhor, com a promessa de uma recompensa caso decidissem obedecer. Esther recebeu uma atribuição difícil e a promessa da recompensa de ser salva uma nação caso ela a aceitasse. Veja o livro de Esther. Abraão recebeu instruções de deixar sua casa e sua família e ir para um lugar que Deus lhe mostraria posteriormente. Deus disse a ele que a sua recompensa seria tremendamente grande. Veja Gênesis 12, 1 a 4 e o capítulo 15, versículo 1. José recebeu o sonho de que seria um grande governante, mas teve de deixar de lado a dor de ser rejeitado e odiado por seus irmãos. Ele suportou 13 anos na prisão por um crime que não cometeu e manteve uma boa atitude durante todo o tempo. Mesmo na prisão, José continuou a ajudar as pessoas. Finalmente, ele conseguiu a recompensa prometida. Foi-lhe dada uma posição que o colocava em segundo lugar em todo o Egito depois do próprio faraó. Durante um período de fome, ele pôde usar sua influência para salvar muitas pessoas, assim como a sua própria família que o havia magoado. José teve uma atitude excelente e Deus o recompensou por isso. Veja Gênesis, capítulos 37 a 50. Viktor Frankl deu a seguinte declaração: nós que vivemos em campos de concentração nos lembramos de homens que iam de cabana em cabana, consolando os outros, dando a eles o seu último pedaço de pão. Eles podiam não ser muitos, mas davam provas suficientes de que se pode tirar tudo de um homem, menos uma coisa, a última das liberdades humanas, escolher a atitude que terá diante de qualquer circunstância. Não há perigo de cansar os olhos por se olhar para o lado bonito das coisas. Então, por que não tentar? Ser negativo apenas torna uma jornada difícil ainda mais difícil. Podem lhe dar um cacto, mas você não precisa se sentar nele. Fazer a coisa certa, deixar de lado a dor emocional quando estamos tendo resultados imediatos, não é muito desafiador. Mas prosseguir fazendo isso quando parece que nada de bom está acontecendo, na verdade, é muito desafiador. Todas essas pessoas que mencionei tiveram de suportar o sofrimento para receber a recompensa prometida. A dor da reprovação.
Todas as pessoas viciadas em aprovação sentem dor emocional e mental quando suas atitudes são reprovadas. Para se libertar do vício da aprovação, elas precisam deixar de lado a dor que sentem quando são reprovadas pelos demais. Os viciados em aprovação tentam evitar a dor ou aliviá-la, fazendo qualquer coisa que as pessoas queiram que elas façam. Deixe-me dar-lhe um exemplo do que quero dizer. Uma jovem que conheço, vou chamá-la de Jenny, é viciada em aprovação. Sua mãe sempre foi difícil de agradar e Jenny sentiu a dor da rejeição muitas vezes em sua vida. Como qualquer filho, ela quer ter a aprovação de sua mãe, o que é um desejo muito normal. Jenny caiu na armadilha de agradar as pessoas no seu relacionamento com sua mãe, que é uma pessoa extremamente controladora. A mãe de Jenny espera que ela deixe de lado qualquer coisa que esteja fazendo para satisfazer cada capricho seu. Ela fica zangada caso Jenny já tenha feito outros planos e não possa levá-la aos lugares que ela deseja ou ajudá-la com seus projetos. A mãe de Jenny não é nada razoável, mas o vício em aprovação de Jenny a torna não apenas infeliz, como também alimenta o vício que sua mãe tem em controlar as pessoas. Para ser livre e poder desfrutar de sua vida e de sua mãe, Jenny terá de decidir fazer o que ela sabe que é certo para ela, mesmo que isso signifique que sua mãe a reprovará. Ela precisa estar disposta a suportar a dor da rejeição. Todas as vezes que ela alivia sua dor cedendo aos caprichos de sua mãe, ela alimenta não apenas o seu vício, como também o da sua mãe. Você pode simplesmente fazer com que o seu vício morra na inanição, decidindo-se a não alimentá-lo. Não lute contra os vícios, em vez disso, recuse-se a alimentá-los. A decisão de não ceder será difícil para Jenny emocionalmente, porque ela sempre faz concessões e deixou que sua mãe fizesse as coisas do seu jeito. Não será fácil para a mãe de Jenny também, porque ela está viciada em ter o que quer. Ela precisa estar no controle para se sentir bem consigo mesma. Você vê a armadilha que Satanás prepara para as pessoas? Jenny precisa ter aprovação e sua mãe precisa ter o controle. O problema da mãe de Jenny controla Jenny e o problema de Jenny alimenta o problema de sua mãe. Cada vez que Jenny disser não e permanecer firme em sua decisão, a dor e o desconforto que ela sente diminuirão. Podemos comparar isso a uma dieta. Se uma pessoa é complacente consigo mesma e come em excesso por muito tempo, sua capacidade de armazenar comida aumenta. Se decidir cortar coisas em sua alimentação, sentirá a dor da fome nos primeiros dias em que diminuir a quantidade de comida. No entanto, a cada dia que passa, se permanecer firme em sua decisão de comer menos, sentirá menos desconforto, até que finalmente poderá comer menos e não sentir desconforto algum. O mesmo princípio se aplica a qualquer área da vida que precise ser disciplinada. Queremos qualquer coisa que estejamos acostumados a ter. Se não a temos, sentiremos desconforto até nos acostumarmos a passar sem ela. Jenny terá de suportar uma certa dificuldade por algum tempo. Em alguns momentos, sua dificuldade lhe parecerá maior do que ela pode suportar. Mas se ela se recusar a voltar a ser controlada por sua mãe, finalmente ficará livre e temos esperança de que Jenny e sua mãe poderão desenvolver um relacionamento novo e saudável. Se Jenny e sua mãe estiverem dispostas, elas podem realmente começar de novo. Quebrando o ciclo do vício. Quero encorajá-la a substituir um vício por outro. Você provavelmente está pensando, isso não faz sentido algum. Na verdade, quero que você substitua todos os vícios por um vício. Quero que você passe a ser viciado em Jesus. Você deve precisar dele mais do que precisa de qualquer outra coisa. Mencionei que para Jenny haverá momentos em que ela achará que sua dor e desconforto são maiores do que pode suportar. O que ela deve fazer em momentos assim? Ela precisa correr depressa para o Senhor, para a sua palavra e para as suas promessas. Se estudar passagens selecionadas das Escrituras que a fortaleçam e a animem, ela será capacitada a fazer as coisas certas. A palavra de Deus tem um poder inerente em si. Quando liberamos a nossa fé na sua palavra, esse poder é liberado nas nossas vidas e nas situações que enfrentamos para nos ajudar. Jenny também deve orar nesses momentos.
Ela deve orar especificamente pedindo forças para não ceder às exigências de sua mãe, mas para permanecer firme na vontade de Deus. E não apenas nesses momentos, mas deve orar antes que eles se apresentem com relação a essas áreas. Aprendi a orar regularmente sobre áreas que sei que são pontos fracos em minha vida. Frequentemente esperamos até que estejamos no meio de uma tentação e achamos que a pressão que sofremos é maior do que podemos suportar. Jesus disse que devemos orar para não cairmos em tentação. Lucas 22:40. Seremos tentados, mas se orarmos regularmente e antes do tempo da tentação, tanto quanto nele, teremos maiores vitórias. A oração libera poder em nossas vidas. A determinação e a disciplina são importantes para quebrar o ciclo do vício, mas receber fortalecimento sobrenatural de Deus é a verdadeira chave para o sucesso. Aprenda a correr para Ele em vez de correr para a substância ou para o mau comportamento que é o objeto do seu vício. Passei tantos anos buscando a Deus todas as manhãs que agora não me sinto bem se não tiver meu tempo diário com Ele. Na verdade, fico mal-humorada e ajo de forma impaciente durante todo o dia, se não me alimentar da sua palavra e passar tempo na sua presença. Nos anos 70, quando comecei a desenvolver o hábito de passar tempo diariamente com Deus, foi difícil. Outras coisas surgiam. Eu não conseguia me concentrar. Eu até me sentia entediada. Mas depois de anos dando a Deus o lugar de prioridade dentro do meu tempo, fiquei viciada nisso. Agora sinto-me desconfortável se isso não acontece. Todo vício prejudicial pode ser quebrado em sua vida. Você pode viver uma vida equilibrada, cheia de alegria e paz, se depender de Deus em tudo e para tudo. Ele é a sua força. Você não pode derrotar os seus Golias sem a ajuda dele. Quando Davi foi contra o gigante Golias, ele sabia que tinha de ir em nome do Senhor. Ele disse a Golias: hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. 1 Samuel 17:46. Davi sabia que não podia livrar a si mesmo, então ele colocou a sua confiança em Deus. É isso que você deve fazer, principalmente quando se deparar com o gigante do seu vício. Mantenha seu pensamento nas coisas lá do alto. A Bíblia diz que devemos pensar nas coisas lá do alto e manter nossos pensamentos nelas. Veja Colossenses 3:2. Como fui viciada em aprovação, sei o quanto é difícil não pensar nisso, quando sentimos que alguém não está satisfeito conosco. Os pensamentos referentes à ira e à rejeição daquela pessoa parecem ocupar cada momento em que estamos acordados. Em vez de tentar não ter pensamentos errados, escolha os pensamentos certos. Encha a sua mente de pensamentos positivos. Medite na palavra de Deus e na vontade dele para você. Então os pensamentos errados não encontrarão lugar para entrar. Todos nós já tivemos a experiência de estarmos terrivelmente preocupados com alguma coisa, ou de termos a nossa mente girando sem parar em torno de um determinado problema. Se nos envolvemos em outra coisa que nos interesse, paramos de nos preocupar por algum tempo. Quando as coisas se aquietam e ficamos sós, ou quando não temos nada mais para fazer, começamos a nos preocupar de novo. Descobri que um dos melhores aliados contra os maus pensamentos é manter-se ocupado fazendo alguma coisa para alguém. Não tenho tempo de pensar em mim quando estou ocupada com a necessidade de outra pessoa. Assim, coloco a minha mente nas coisas lá do alto e não nas coisas terrenas. Coloco a minha mente na instrução de Deus que me manda andar em amor. Veja Efésios 5:2. Precisamos estar armados com os pensamentos corretos, ou desistiremos durante os tempos difíceis. Ora, tendo Cristo sofrido na carne por nós, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. 1 Pedro 4:1. Entenda e esteja plenamente ciente de que a mudança de vítima para vitorioso não se dará em um processo rápido. Levará tempo, mas o investimento valerá a pena no final. Lembre-se, você pode passar pela dor da libertação, que é temporária, ou permanecer na dor da escravidão, que nunca termina, a não ser quando é confrontada. Faça mesmo com medo. O medo faz parte do vício em aprovação. O medo da rejeição, do abandono, de ficar só e do que as pessoas pensarão ou dirão a nosso respeito.
O medo não provém de Deus, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. 2 Timóteo 1,7. Ter medo significa fugir de alguma coisa. Deus não quer que fujamos das coisas. Ele quer que confrontemos as coisas, sabendo que Ele prometeu estar conosco, nunca nos deixar nem nos abandonar. Veja Hebreus 13:5. Há momentos na vida em que precisamos fazer coisas mesmo com medo. Em outras palavras, precisamos fazer o que sabemos que devemos fazer, embora estejamos com medo. O medo é um espírito que produz sentimentos e cria mudanças fisiológicas. O medo pode fazer o coração bater mais rápido e mais forte. Ele pode gerar suor, tremores, pensamentos irracionais e outras manifestações físicas. A Bíblia nunca diz que não devemos sentir nenhuma dessas coisas relacionadas ao medo. Ela simplesmente diz que não devemos temer. Quando Deus disse ao povo não temais, Ele queria dizer que eles deveriam seguir em frente, dando passos de obediência para executar as instruções que havia lhes dado. Em essência, Ele estava dizendo, isso não vai ser fácil, mas não fujam. Mark Twain disse, coragem é a resistência ao medo, o domínio do medo e não a ausência de medo. Em outras palavras, há muitas pessoas orando para que as montanhas de dificuldade sejam removidas, quando o que elas realmente precisam orar é para que tenham a coragem de escalar essas montanhas. Fugir das coisas difíceis é um dos nossos maiores problemas. Tentamos evitar a dor e o desconforto do medo. O medo traz tormento, veja 1 João 4,18, e é doloroso. Devemos deixar de lado a dor e fazer aquilo que o medo exige que abandonemos. Como disse certa vez o escritor francês Michel de Montaigne, aquele que teme sofrer já está sofrendo aquilo que teme. Os viciados em aprovação têm medo da dor da rejeição. Eles passaram a vida fazendo as pessoas felizes enquanto perdem a sua própria alegria, a não ser que tomem a decisão de quebrar o ciclo do vício. Eles terão de fazer mesmo com medo. Eles terão de seguir a direção do Espírito Santo e de seu próprio coração, em vez de seguirem a vontade e os desejos das outras pessoas. Quando me tornei ciente desse princípio que chama de agir mesmo com medo, foi algo transformador para mim. Sempre quis que os sentimentos de medo desaparecessem, mas o meu desejo não era realista. Satanás geralmente utiliza o medo para nos impedir de progredir. Ele não irá parar de nos atacar com sentimentos de medo, mas podemos não temer, podemos agir mesmo com medo. A única saída é atravessar. Em minha jornada de cura, chegou o tempo em que tive de confrontar meu pai a respeito dos anos de abuso que eu havia sofrido em suas mãos. Eu estava com tanto medo que sentia como se estivesse a ponto de desmaiar, ou que minhas pernas fossem falhar, mas sabia que tinha de ser obediente à instrução de Deus que me ordenava a confrontá-lo. Ninguém jamais havia confrontado o abuso em nossa família. Todos nós havíamos simplesmente fingido que éramos uma família normal, bem ajustada e amorosa. Ninguém jamais havia falado sobre o assunto. Nós simplesmente nos escondíamos na verdade e isso estava destruindo a todos nós. Os sentimentos que estão enterrados vivos nunca morrem. Eles apenas minam nossa saúde mental, emocional, física e espiritual. Eles também têm um efeito devastador sobre o desenvolvimento de relacionamentos saudáveis. Podemos esconder as lembranças dolorosas, mas elas ainda estão ali, em algum lugar, fazendo o seu trabalho sujo. Quando me encontrei diante de meu pai, comecei a falar sobre o que ele havia feito comigo em minha infância. O medo que senti foi absolutamente terrível. Ele começou a reagir com raiva e negação. Ele até começou a me culpar. Ao mesmo tempo, minha mãe gritava, chorava e tinha um enorme ataque de ansiedade. Agradeço a Deus por ter me dado a força para seguir em frente, em vez de fugir e me esconder. Muitos anos se passaram desde aquele dia, mas aquilo abriu a porta para a verdadeira cura. Foi um processo que envolveu muitas fases. A fase final foi a salvação do meu pai. Ele me causou muita dor ao longo da vida, mas tive a alegria de batizá-lo depois de conduzi-lo a um relacionamento pessoal com Cristo.
Se eu não tivesse agido mesmo com medo, quando Deus me instruiu a confrontá-lo, ainda estaríamos onde estávamos naquele tempo. Não podemos progredir se evitarmos o confronto. Conheci um homem que estava sentindo fortes dores no peito. Ele tinha medo de ir ao médico e descobrir que tinha problemas cardíacos, então ignorou a forte dor, esperando que ela desaparecesse. Ele morreu pouco tempo depois. Aquilo que ele temia lhe sobreveio. A palavra de Deus nos diz que podemos ter aquilo em que acreditamos. Veja Marcos 11, 22 a 24. Mas que também podemos ter aquilo que tememos. A dor da solidão. A dor da rejeição está ligada à dor de estar só. A solidão é um dos maiores problemas na vida das pessoas hoje em dia. Ela é a raiz por trás de muitos suicídios, assim como de muito sofrimento na vida das pessoas. Estar com pessoas não garante que não estaremos sós. Podemos estar com pessoas e ainda assim nos sentirmos solitários, porque sentimos que somos incompreendidos, que não estamos tendo uma ligação com aqueles que nos cercam. Podemos estar em uma sala com pessoas, mas ainda assim nos sentirmos fora do grupo. Precisamos superar a dor de estarmos sós e de nos sentirmos incompreendidos. Precisamos confiar em Deus para nos dar o relacionamento correto e não tomar decisões emocionais que só acabam por piorar o problema. O medo de estar só pode nos levar a ser pessoas que tendem a agradar a todo mundo e podemos terminar sem vida própria, amargos e nos sentindo usados pelos outros. Estar só não significa ser só. Se você sabe quem é em Cristo e gosta de si mesmo, pode apreciar estar só. Gosto de passar tempo comigo porque gosto de mim mesma. Algumas pessoas têm me criticado por eu dizer gosto de mim mesma. Elas acham que sou cheia de orgulho, mas esse não é absolutamente o caso. Não gosto de mim mesma porque acho que sou maravilhosa. Gosto de mim mesma porque Jesus me ama e Ele é maravilhoso. Gosto de mim mesma porque tomei a decisão de fazer isso, não porque sempre me sinta digna de ser amada. Como mencionamos no capítulo 5, eu finalmente decidi que se Jesus me amava o suficiente para morrer por mim, o mínimo que eu poderia fazer seria parar de me odiar e de rejeitar a mim mesma. Quando tomei essa decisão, comecei a apreciar o meu tempo a sós. Antes disso, parecia que eu me sentia só, independente de quantas pessoas estivessem comigo. Acho que sentimos solidão porque não gostamos de nós mesmos, muito mais do que porque não temos pessoas à nossa volta. Qualquer de nós que deseje estar com pessoas pode fazer isso. Tudo que temos de fazer é encontrar outros que precisem de ajuda e ir ajudá-los. Pessoas que sofrem estão por toda parte. Todos nós podemos encontrar alguém por quem possamos fazer alguma coisa se realmente desejarmos. Não é a falta de pessoas que gera a solidão. São os nossos medos acerca de nós mesmos, assim como o nosso medo de reprovação e da rejeição. Em geral, passamos mais tempo tentando evitar a rejeição do que tentando construir bons relacionamentos. Podemos ter tanto medo de nos ferir que mantemos todas as nossas muralhas levantadas no esforço de nos protegermos e evitarmos a dor emocional. Algumas pessoas se isolam. Elas acham que não podem se machucar se não se envolverem, mas o resultado é que elas se tornam solitárias. Muitas pessoas têm medo de confiar. Elas têm medo de serem sinceras e vulneráveis, temendo que as pessoas a julguem e critiquem, ou que contem os seus segredos caso compartilhem alguma coisa de natureza particular ou pessoal. Todos esses medos e preocupações só aumentam o sentimento de solidão que muitas pessoas têm. Na verdade, esses medos são a raiz que causa a solidão. Como seres humanos, temos uma necessidade profunda de sermos compreendidos. Quando não recebemos isso, nos sentimos sós. Ouvindo as pessoas compartilharem seu sofrimento e dor, descobri que a palavra compreendo tem um efeito muito tranquilizador. Disse a meu marido: ainda que você não faça a mínima ideia do que estou dizendo, apenas digo que você compreende, e isso fará com que eu me sinta muito melhor. Um homem não poderia, em circunstância alguma, entender o que é a TPM, mas é melhor para ele demonstrar que entende o momento difícil que sua esposa está passando. Ela precisa ser compreendida. Ela não quer se sentir só em meio à sua dor,
e a sua dificuldade. Certo dia, meu marido chegou em casa após ter saído para tentar jogar golfe. Ele não havia tido uma experiência agradável porque sua perna estava dolorida e inchada. Ele não estava muito feliz com aquilo. Seu jogo de golfe é algo realmente importante para ele. Então eu disse: entendo como você se sente. Eu ofereci toda a ajuda que podia dar a ele fisicamente, mas a minha compreensão pareceu ajudar mais do que qualquer coisa. Houve momentos no passado em que minha atitude foi: grande coisa, é apenas uma partida de golfe. Afinal, você joga sempre. Essa atitude iniciou brigas e construiu um abismo entre nós. Ele quer que eu entenda as necessidades dele e eu quero que ele entenda as minhas. Um de meus versículos favoritos na Bíblia está em Hebreus 4,15, que nos ensina que Jesus é um sumo sacerdote que entende as nossas fraquezas e enfermidades, porque ele foi tentado em todos os aspectos, assim como nós, porém nunca pecou. Apenas saber que Jesus entende me faz sentir mais próxima a ele. Isso me ajuda a ser vulnerável e a confiar nele, a me sentir ligada a ele e não solitária. Supere a sua dor e siga em frente rumo à vitória. Seja determinado. Pare de simplesmente desejar que as coisas fossem diferentes e faça a sua parte para torná-las diferentes. Há 2 tipos de pessoas no mundo: as que esperam que alguma coisa aconteça e as que fazem as coisas acontecerem. Não podemos fazer nada separados de Deus, mas podemos decidir cooperar com Ele. Podemos encarar a verdade. Podemos parar de alimentar os nossos vícios e suportar a dor de deixá-los morrer de inanição. É hora de mudar. Anime-se com seu futuro e perceba que quando você está passando por alguma coisa, a boa notícia é que você está passando. E isso significa que no final você sairá do outro lado com uma vitória que não lhe poderá ser tirada. A sua experiência o tornará mais forte e o capacitará a ajudar os outros que estão enfrentando batalhas semelhantes. Agora, vamos dar uma olhada no que significa deixar para trás qualquer vergonha do seu passado que alimente a sua necessidade de aprovação. Deus abençoe vocês e até o nosso próximo capítulo.